Olá, hoje vamos conversar quem é o ego. Eu já em outra oportunidade já apresentei e fiz conceitos básicos, mas hoje eu quero aprofundar mais sobre a questão do ego versus a espiritualidade. Mas eu vou dar uma repassada com conceitos básicos iniciais sobre a construção do ego, lembrando que o ego, do ponto de vista da teologia e da filosofia, é um pouco diferente do conceito de ego da psicanálise de Freud, que tem lá o ego, o superego, o id, daí por diante. Nós sabemos que temos a bolha, o sistema do mundo, que a gente chama de Matrix, e o sistema do mundo, que é um próprio sistema do ego, ele só aceita as pessoas que são convenientes para eles, né? Esse é o sistema do mundo e a partir disso nós então tentamos nos adequar para sermos aceitos pelo mundo e muitas vezes fazemos o que não gostamos em termos, por exemplo, profissionais. Eu tenho um dom para uma determinada profissão, acabo fazendo outra para conseguir entrar nessa bolha, nesse sistema do mundo, para ser aceito pelo mundo. E com isso, a partir desse momento, nós começamos a criar um personagem, uma espécie de boneco, para sermos vistos pela sociedade e admitidos em determinados grupos, turma, tribos ou comunidades, seja lá o que for. Então nós começamos a vestir uma roupa, né, e para sermos aceitos em determinados ambientes. Essa roupagem não é só roupa, obviamente, é uma máscara de comportamentos e para sermos então aceitos em determinadas comunidades e determinados tipos de sociedades, aceitos pelo mundo, aceitos pela parte profissional e daí por diante. Então este personagem que criamos é o que chamamos de ego e também conhecido como falso eu. Quanto mais nós aumentamos o nosso ego, mais distantes nós ficamos da nossa verdadeira identidade. Então, o ego ele é exatamente o oposto do verdadeiro eu. O ego não é a pessoa em si. O ego é uma mentira que nós criamos para sobrevivermos nesta sociedade mundana. Então tem a famosa frase, né? Enquanto você for o que os outros querem que você seja, você não será ninguém. E outra frase famosa do Milor Fernandes é que todo homem nasce original e morre um plágio. Então os professores, eles reforçam, então desde criança, o ego dos alunos, né? Cada vez com elogios, medalhas, diplomas, que são adicionados ao nome do aluno toda vez que ele conquista algo, e as pessoas começam a se sentir cada vez maiores quando são elogiados, quando conquistam algum espaço. Então já começam a criar esse tipo de pensamento. A sociedade, ela implanta na mente de todos a ideia de correr em busca do sucesso, dos diplomas, para sermos reconhecidos e, obviamente, bem-vindos. Então, a pessoa dominada pelo ego, o que importa é juntar dinheiro, é ter poder, é ser admirada. E quem vive pelo ego é, então, um egoísta. Daí vem a palavra, egoísta. Então existem frases até suspeitas para saber do ego aflorando dentro da gente, né? E eu, como é que eu fico nessa história? Que vantagem que eu levo com isso, né? Como eu fico nessa? Então são perguntas já que começam a mostrar o que está falando dentro da gente. O ego é o nosso maior inimigo e uma muralha que nós temos que derrubar se quisermos realmente encontrar a verdadeira felicidade, liberdade e paz de espírito. Então o ego ele é uma grande barreira para a espiritualidade. É como se fosse um anticristo dentro de nós. E o caminho de conhecer a Deus e conhecer a si mesmo é exatamente o inverso do caminho do ego.
Então, se o homem não abandonar o ego, ele nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. Porque caso, então, ele vai viver uma mentira, viver uma ilusão, viver um sonho. Então, caso queira dar o primeiro passo rumo ao crescimento espiritual e ser realmente um verdadeiro cristão, desmascare o seu maior inimigo, que é o seu ego. O ego nos deixa hipnotizados em um sistema que gira sempre em torno do pecado, da culpa e do medo. Para sairmos desse ciclo, precisamos de um outro sistema de pensamento, de outro software que nos mostre as coisas de outra maneira e nos mostre as coisas como elas realmente são. Precisamos, portanto, acessar outra sabedoria por meio, então, de uma inteligência espiritual ou inteligência existencial. A espiritualidade, ela não é religião. A religião envolve um conjunto de ritos e crenças, e a espiritualidade envolve conexão e reconhecimento. É um modo de andar no mundo, se conhecendo e perdoando. A espiritualidade é uma inteligência para viver sem medo. Quando falamos de inteligência existencial ou espiritual, não estamos falando em algo que podemos desenvolver ou que podemos medir e avaliar, pois está na dimensão espiritual. Ela é eterna, sempre esteve aqui. É o nosso elo de comunicação com a fonte da sabedoria. E esse elo chama-se Espírito Santo. Diante disso, aparece a questão principal, que é, então, deve ter uma outra maneira de se viver do que essa que nós estamos vivendo, aprisionados no nosso ego, aprisionados nas ilusões do mundo. Nós não somos o efeito do sonho, mas o sonhador. E para despertar, precisamos reconhecer o que nos mantém adormecidos, o que nos mantém nessa cegueira espiritual. Na verdade, não precisamos fazer nada, e sim desfazer o ego. Desfazer o ego nos leva ao despertar. Despertar é entender que a verdade não está nesse mundo das ilusões e que não precisamos salvar o mundo, precisamos mudar a nossa percepção dele. A mudança da percepção linear e temporal para o nível de consciência no qual podemos reconhecer que o tempo não existe e não passa de um truque da mente para nos manter adormecidos. No milagre dessa mudança não há nenhum mérito nosso. Ficamos entregues ao amor e podemos dizer honestamente: faça em mim a tua vontade. Somente uma outra maneira de viver e de pensar pode nos tirar do estado que nós nos encontramos. Esse reconhecimento é o ponto-chave para estarmos prontos a aprender, para aceitarmos uma reviravolta em nossa percepção e uma mudança de 180 graus em nossa maneira de ver o mundo. Quem está sendo o nosso mestre? Quem está controlando a nossa mente? O ego ou o amor? Essa é a chave para fazermos uma nova escolha e iniciar um processo de reaprendizagem, por meio do qual passaremos a reconhecer que tudo que o ego vem nos ensinando sobre nós mesmos e sobre os outros e sobre o mundo não é verdade. É tudo uma ilusão, é tudo uma mentira. Então nós precisamos, inclusive, decidir entre ter razão ou ser feliz.
Reflita sobre essa frase, né? O mapa não é o território em si. Quando cada um defende o seu mapa, aparece um conflito. Cada um defendendo o seu ponto de vista, que pode até aceitar o ponto de vista do outro, mas no íntimo sabe que o seu ponto de vista é o melhor, é o correto. Isso aí chama-se ego. E nós estamos cansados de ver que o mundo funciona assim. Este é o engano do ego. Cada tribo, cada instituição, cada comunidade, cada congregação, cada associação tem a sua verdade e defende o seu modo de pensar, decretando que a sua maneira de pensar é a verdade. Essa é apenas uma maneira do ego nos manter distraídos. É uma luta de pequenas verdades que nunca tem um ganhador. Quando temos o nível de consciência da unicidade, em que nos reconhecemos unidos ao Criador, percebemos que só existe uma verdade. Não pode existir a verdade do outro, nem a minha. Existe apenas uma verdade, e ela é igual para todos. Essa verdade está disponível a todos, e não somente para algumas pessoas especiais ou iluminadas. A verdade, ela não está sujeita às leis do ego, de mudanças, variações e níveis. A verdade, ela nunca muda. A verdade é divinamente amorosa e curativa. A verdade é nossa herança natural, como filhos da sabedoria. A verdade, ela pode erradicar todo o sofrimento. O ego sempre vai reforçar a culpa e o medo. É um sistema de conflito e separação. Pensamos que nosso cansaço, estresse e ansiedade são porque trabalhamos muito, mas na verdade é porque somos comandados por uma espécie de macaco louco dentro de nós, chamado ego, e que nos mantém em um sistema sem saída. O ego, ele rege o sistema mundano, onde nos ensina que conseguir as coisas requer lutar, requer sacrifício, e a expectativa é que sejamos reconhecidos e recompensados pelos outros. É a lei do mais forte que rege o mundo e, portanto, temos que nos esforçar muito para sermos melhores que os outros, nos sobressair e sermos especiais. Será que o amor precisa melhorar? O amor, por acaso, precisa lutar, vencer e se destacar? Claro que não, pois o amor simplesmente é. O caminho é mudar o comando do ego para o comando do amor. Quando falamos em Cristo Jesus, estamos falando de amor. E se Cristo Jesus está dentro de nós e passamos o comando para Ele, nós seremos comandados pelo amor e não mais pelo nosso ego. E a nossa mente, ela funciona como um rádio. Nós estamos geralmente sintonizados na frequência do ego, que é pecado, culpa e medo. Sempre isso, pecado, culpa e medo. E reconhecer isso é o primeiro passo para mudarmos de frequência desse rádio. No início, o som de outra faixa é pouco nítido, como se fosse um rádio muito longe, mas ela está dentro de nós mesmos. Os ruídos que causam interferência são do ego, ou seja, nós temos uma dificuldade de escutar o nosso verdadeiro eu, que é o Cristo, o Espírito dentro de nós. E os ruídos que nos impedem de escutar é justamente os pensamentos originados pelo nosso ego. Então Deus, que já está disponível dentro de nós, é ofuscado pelo um turbilhão de pensamentos que nós temos,
por uma mente que é dominada pelo ego. Então nós temos que ter a consciência de que existem dois professores dentro de nós. Um professor, que é o ego, ele fala do pecado, da culpa e do medo, fala da dor, fala do sofrimento e que eu posso ferir e ser ferido. O outro, que é o amor, fala em fazer uma nova escolha de paz e de perdão. Quando eu não estou em paz, é porque o meu professor está sendo o ego. Quando eu estou na culpa e julgando, é um aviso que estou seguindo o professor errado. Se eu estiver em conflito, é também porque eu estou seguindo esse professor do ego. O sistema do ego foge da dor e busca o prazer. Esse é o sistema do ser humano hoje. Ele não quer a dor, ele quer buscar o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Isso já está no automático. E esse sistema é comandado pelo ego. A voz da verdade nos ensina a reconhecer que somos todos um e que não precisamos destacar nem ser melhor que ninguém para estabelecermos o nosso valor, pois ele já está garantido por Deus. Esse é o nosso livre-arbítrio, escolher com qual dos dois sistemas nós vamos olhar para tudo e qual será o nosso comandante. Nós seremos comandados pelo nosso ego ou seremos comandados pelo amor? Como saber quem está no comando? É só fazermos algumas perguntas para nós mesmos. Eu tenho culpa? Eu tenho sentimento de culpa? Eu tenho medo? Eu tenho ansiedade? Eu fico angustiado? Eu tenho mágoa? Qualquer sim a essas perguntas, pode ter certeza que quem deu o sim foi o ego. Porque quem está no comando de Cristo está na paz. Que Deus nos abençoe com a graça desse novo comando, feito na verdade, amor e vida. Um grande abraço no coração.